Fala galerinha, beleza? Professor Alex aqui de Geografia. Como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem e vamos hoje trabalhar mais um assunto sobre o continente europeu. Vamos falar aí sobre o espaço agrário e industrial da Europa. Vem comigo. Então, primeiro de tudo, vamos entender aqui o panorama econômico do continente europeu. E aí vamos ver que a economia do continente europeu ela acaba sendo muito complexa e até bem desenvolvida, né? A gente tem um destaque aí para as atividades primárias, para as faixas de comércio e manufatura, para as zonas de extrativismo mineral. Vocês podem observar isso até mesmo dentro do mapa. E aí olha como esse mapa é até bastante colorido, né? E isso já vai significar essa economia complexa, ou seja, a gente vai ter aí diversas atividades que vão existir dentro do continente europeu. Então, a gente pode observar aí que, claro que existem algumas particularidades dentro de algum território, né? Então, por exemplo, a atividade que a gente vai encontrar mais ao norte, mais ao sul, mais ao leste, mais ao oeste, né? A gente pode se diferenciar devido a algum fator. Como, por exemplo, se a gente estiver observando esse mapa aí, vocês vão ver o seguinte, vamos saber analisar, interpretar ele. Observa como a parte oriental da Europa, né? E agora você compara com o lado ocidental, que é o lado esquerdo. Então você compara aí os dois lados, esquerdo e direito. Consequentemente, você vai entender o seguinte, que dentro do lado esquerdo, ou seja, dentro da Europa ocidental, a gente vai ter uma maior concentração de atividades se a gente for comparar com o lado oriental, ou seja, com o lado direito do continente europeu. Vocês conseguem identificar isso? Agora vejam bem, não estou dizendo para vocês que dentro da Europa Oriental a gente não tem atividade. Sim, a gente tem atividade. Porém, a gente tem uma maior concentração dentro do lado ocidental do continente europeu. Legal? Então, o que a gente pode tirar como conclusão desse mapa? Além dessas áreas de concentração dentro da Europa ocidental. Além disso, a gente vai entender também que todo o continente europeu, né, passa aí por uma grande diversidade. Ok? Então vamos lá. Bom, e aí depois a gente vai ver que a Europa vai apresentar também grandes disparidades econômicas, ou seja, diferenças econômicas, justamente por essa economia complexa e variada que a gente vai ter. E aí vale a gente destacar aqui que a Alemanha, a França e o Reino Unido possuem os maiores PIB do continente europeu. Tá? E aí veja, o que é o PIB, galera? É o Produto Interno Bruto. O que significa o Produto Interno Bruto? Né? Ele é um índice utilizado para medir a riqueza daquele país. Então, durante um ano, a gente vai somar toda a produção feita dentro daquele país, né? E aí no final a gente vai ter uma média e que vai gerar esse PIB. Então, se vocês observarem o mapa, a gente consegue exatamente entender, né, quais são as maiores regiões de PIB e as menores regiões de PIB. A gente disse aí que leva o destaque a Alemanha, a França e o Reino Unido e que estão dentro da Europa ocidental, né, que é esse lado esquerdo da Europa. E é exatamente onde a gente vai verificar uma grande concentração industrial. E aí, mais interessante ainda é vocês olharem para o lado da Europa Oriental, né? Que é esse lado direito aí que vai fazer fronteira com a Ásia. E aí a gente vai verificar que grande parte dos países ali do leste europeu, né? Ou seja, da Europa Oriental, ela vai apresentar baixos índices de PIB. Né? A gente pode destacar ali, né, a Bielorrússia, a Lituânia, a Estônia, a Ucrânia, né, a Romênia, a Bulgária, a Sérvia e por aí vai. Né? Agora, você sabe por que isso? Sabe por que o leste europeu ou a Europa Oriental apresenta esses baixos índices de produto interno bruto? Muito se deve à história, muito se deve aos processos históricos que ocorreram dentro da Europa, que foi a Guerra Fria, né? E aí a gente sabe que a Europa, durante a Guerra Fria, ela estava dividida. Né? E aí esse lado da Europa Oriental estava ali sendo influenciado pela antiga União Soviética, com seu sistema socialista. E aí no momento que a gente tem o fim da Guerra Fria, o leste europeu ele vai demorar muito a se adaptar
ao sistema capitalista que vai ser expandido pelo mundo. Então, isso explica o porquê dessa região hoje da Europa ser uma região que possui um certo atraso de desenvolvimento. Bom, e depois a gente vai ter também, né, uma grande taxa de emigração para a Europa Ocidental. Ou seja, da onde que essas pessoas estão saindo? Estão saindo exatamente do leste europeu, né? Estão saindo exatamente daquelas regiões que a gente estava falando ali anteriormente, que possuem um certo atraso no seu desenvolvimento econômico. E para onde que elas vão? Elas vão para aqueles países que possuem melhores índices de desenvolvimento humano, melhores índices, né, de industrialização, índices de desenvolvimento econômico, sobretudo. E aí a gente pode destacar aqui, né, Portugal, Irlanda e Grécia, tá? Que são um dos maiores países que recebem, né, esses emigrantes que estão saindo dessa região da Europa. Bom, galera, um pouquinho sobre a energia, né? A energia do continente europeu possui uma matriz energética variada. O que significa isso, né? A gente tem diferentes tipos de produções de energia dentro do seu continente, sendo que, apesar de ter uma matriz energética variada, grande parte dos países europeus terão ali uma grande dependência, né, do petróleo, do gás natural e do carvão mineral. E aí, se vocês observarem aí o mapa que eu trouxe para vocês, vocês vão ver da onde que a Europa está consumindo, né, está importando energia. Por quê? Apesar de você ter uma produção dentro do continente europeu, ela não é suficiente para poder atender a demanda dos países que estão ali. Então, se faz necessário, e isso leva grande parte dos milhões de euros, né, dos países do continente europeu, com importações de energia. E aí, da onde que está vindo essas energias, né? Está vindo ali da Noruega, está vindo da Rússia, está vindo do Cáspio, do Iraque, está vindo do Mediterrâneo, está vindo da Argélia e está vindo da OPEP, né? A OPEP, que nada mais é do que uma organização de países exportadores de petróleo. Então, todas essas regiões que eu mencionei aqui para vocês agora são regiões em que os países do continente europeu compram energia para suprir a sua demanda interna. Legal? Então, vamos lá. Bom, e aí quais são os maiores desafios, né, relacionados ao setor energético dentro do continente europeu? Primeiro de tudo, a gente já viu que possui essa grande dependência de bases energéticas dos hidrocarbonetos, né, e da própria energia nuclear. E aí o que são hidrocarbonetos? São exatamente ali o petróleo, o gás natural, tá bom? Além disso, você também vai ter a energia nuclear, que é uma importante fonte de energia dentro do continente. Sendo que, apesar dessa dependência, a gente já consegue verificar uma certa tendência de transição, sobretudo para as matrizes de energia que não são poluidoras. E aí vale destacar, né, a energia eólica, a energia solar, e aí a gente também tem as fontes de energia geradas pela água, tá bom? Bom, e aí a gente vai ter o quê? Que até 2030 a gente tem aí uma mudança significativa dentro dessa matriz energética. A questão agora é que a gente consiga reduzir em 20% as emissões de gases poluentes por essa matriz energética que é altamente poluidora, sobretudo aí pelo petróleo. Essa meta, né, até 2030 de 20% foi estipulado ali segundo um relatório de compreensão da política energética da União Europeia lá em 2014. Bacana? Então foi uma meta que foi estipulada para os países em diminuir a emissão de gases poluentes em no mínimo 20%. Bom, outro grande desafio dentro do setor energético se refere a diversificar os seus países exportadores, né? Ou seja, é muito importante que a Europa ela não fique concentrada em exportar apenas de alguns países, né? Eu preciso criar novos parceiros, eu preciso encontrar novos parceiros para promover esse tipo de relação. Outro ponto importante é a renovação e a reestrutura das malhas energéticas que já existem hoje. Então, por exemplo, se a gente está falando aí de energia nuclear, seria interessante ter maiores investimentos a esse tipo de fonte energética para, né, sobretudo, que não fique ociosa, tá? E aí eu consiga também produzir energia a partir dela.
Outro ponto é ampliar os investimentos no desenvolvimento de outras tecnologias relacionadas à geração de energia, que é exatamente esse ponto aí que talvez seja crucial dentro do setor energético, né? Essa tendência apontada aí para as matrizes não poluidoras, né? Ou seja, aquelas que são renováveis, solar, eólica e também as próprias geradas pela água. Bom, galera, agora entrando um pouquinho aí no assunto da estrutura agrária do continente europeu. Possui uma produção diversificada, moderna e mecanizada. Ou seja, a gente vai encontrar aí, como a gente até viu naquele primeiro mapa, né, bastante variedade de produtos sendo produzidos, né, dentro do continente europeu. E grande parte dessa produção, né, vai se voltar para um tipo de agricultura moderna, que é a agricultura mecanizada, que é aquele tipo de agricultura com bastantes investimentos e aí, sobretudo, com a introdução de maquinários pesados, né? Tratores, sementes geneticamente modificadas e tudo mais. E aí a gente sabe que esse processo de introduções de máquinas dentro dos espaços de produção, dentro dos espaços agrários, promove aí uma certa consequência, que não é tão boa assim para a sociedade como um todo, né? Qual é a consequência disso? É você promover o êxodo rural, né? Ou seja, as pessoas, o homem está sendo substituído pelas máquinas. Então, eu coloco uma máquina dentro do campo e aquele trabalhador rural, o que ele vai fazer? Ele vai se movimentar em direção às cidades, porque ele vai acreditar que nas cidades a gente tem aí maiores oportunidades de emprego e, de certa forma, maior qualidade de vida também. Sendo que isso vai acabar criando outros problemas, né? Vão gerar outros problemas, que é o aumento da população urbana, e pode estar relacionado também ao aumento da violência, falta de oportunidades e tudo mais, tá? Bom, quais são os destaques aí da produção do continente europeu? É o centeio, a aveia, cevada, batata, a oliva. Esses produtos eles estão sendo produzidos ali dentro do Mediterrâneo, que é uma região mais ao sul do continente europeu. E também a gente tem destaque aí para a pecuária leiteira. E aí, pecuária leiteira é aquela pecuária em que ela é preparada, né, produzida apenas para o leite. Já no caso da Europa Oriental, lembra lá da parte da Europa Oriental, do leste europeu, aquela parte mais à direita que está fazendo fronteira com a Ásia. A gente destaca aí uma coisa bem interessante, né, de característica natural, que é o solo Chernozem. Esse solo Chernozem, ele é um solo bastante rico em matéria orgânica. Então ele acaba sendo um solo extremamente fértil, muito utilizado para a agricultura, né? Muito bem utilizado para a agricultura, uma vez que ele seja completamente fértil. Na Ucrânia e na Rússia, né? E aí vale mencionar que a Rússia é um país em que perpassa pelos dois continentes, tá? Europa e Ásia também, assim como a Turquia. Então, na Ucrânia e na Rússia, a gente também vai encontrar aí uma produção de cereais, tá? Agora, grande parte dos países da Europa Oriental, e aí a gente pode destacar aqui a Bulgária, a Eslováquia também, né? Elas buscam ampliar os seus investimentos voltados para uma produção agrícola orgânica. Olha que coisa interessante, né? O que seria essa agricultura orgânica, galera? É exatamente aquele tipo de agricultura em que não utiliza agrotóxico, né? Logo, não utiliza veneno, né? Para promover uma certa melhoria desse produto, para não estar livre de pragas. E aí, consequentemente, é um tipo de produção muito mais saudável para a alimentação humana. Bom, existe dentro da União Europeia, né? E aí o que é a União Europeia, né? A União Europeia nada mais é do que um bloco econômico dentro da Europa. Não são todos os países do continente europeu que participam desse bloco da União Europeia, tá? É um bloco econômico. Mas a gente tem aí cerca de 27 países em que fazem parte da União Europeia. E aí a União Europeia desenvolveu em 1962 o PAC. O que é o PAC? É a Política Agrícola Comum da União Europeia. Qual é o grande objetivo desse PAC, né? É estabelecer subsídios e investimentos relacionados e voltados para o setor agropecuário. E aí, o que é o setor agropecuário, né? É exatamente a junção de duas atividades, a agricultura
e a pecuária, ou seja, a criação de animais. Tá? Então, esse PAC vai buscar subsidiar investimentos para os países que fazem parte do bloco da União Europeia. Tá? E a ideia, logicamente, é cada vez mais aumentar a produção. Sendo que existem algumas críticas a essa política do PAC da União Europeia, como, por exemplo, os investimentos eles estão concentrados dentro de uma produção de países que praticam a monocultura. E aí, o que é monocultura? Né? É quando a gente tem o cultivo de uma só cultura, de um só produto. Isso é muito ruim. Por que isso é muito ruim? Porque ela não é diversificada. Tá? E uma vez que ela não seja diversificada, ela não atende a toda a demanda. Sobretudo quando essa produção da monocultura ela não é realizada para dentro do seu próprio país, ela é feita para exportações. Tá? Então é uma crítica que se faça. Precisa diversificar a produção, ok? Bom, e aí a gente destaca aqui também a parte da Europa setentrional, que é aquela parte mais ao norte da Europa, né? É interessante a gente também aqui estar falando das condições agrícolas dela. Por quê? Pela própria posição geográfica, né? É uma parte que está mais ao norte, está mais próxima do polo. A gente já vai entender que ali você tem características climáticas em que não vão favorecer a uma dinâmica da agricultura, até porque o inverno, né, o clima, ele é bastante rigoroso e aí em algumas situações a gente pode encontrar um solo completamente recoberto por gelo, tá? E aí, como é o caso da Islândia, né? Por a Islândia ter esse clima bastante rigoroso, com temperaturas até mesmo abaixo de 0 graus, né? A gente vai ter uma produção agrícola restrita e completamente limitada. Limitada ao curto verão que a gente vai encontrar ali dentro da Islândia. Ok? Já na Escandinava, a gente pode estar mencionando aí a prática da silvicultura, que é a extração de madeira, né? A silvicultura e a extração de madeira ela é muito utilizada para a produção da celulose, a produção do papel. Tá? E aí a gente vai encontrar esse tipo de prática dentro da floresta boreal, que também vai ser conhecida como taiga. Bom, galera, vamos falar um pouquinho agora aí das atividades industriais e comerciais do continente europeu. E aí o que é interessante é a gente notar que os países do continente europeu, eles foram pioneiros na arrancada industrial. E aí a gente pode começar até mesmo falando da Inglaterra, né, que foi ali, participou ativamente da primeira Revolução Industrial, ou seja, foi ela que puxou o barco, né, dentro da industrialização mundial. E aí dentro também da segunda Revolução Industrial, a gente vai ter já o espalhamento para outros países do continente europeu também. Logo, grande parte dos países começam a se industrializar, ou seja, começam a ter aí uma produção agora voltada, né, com a utilização de máquinas. Até porque a gente viu que nesse momento se descobrem, né, importantes fontes energéticas, como o carvão na primeira revolução e na segunda o próprio petróleo. Legal? Bom, e com isso, a gente vai entender também que existem algumas empresas, né? Empresas essas que são bastante importantes dentro da economia mundial, dentro do cenário global, que estão localizadas dentro do continente europeu. Então, isso já coloca, né, a Europa numa rota comercial bem importante, ok? Outra coisa legal é entender que a produção industrial europeia ela é bastante diversificada. Tá? E aí a gente vai encontrar até os holdings. O que são os holdings, galera? Os holdings eles são organizações competitivas, tá? Ou melhor, organizações financeiras. E qual é o grande objetivo desses holdings? É exatamente deter ações majoritárias, ou seja, ter a maior ações em um conjunto de empresas. Então, por exemplo, é como se eu juntasse aqui várias empresas, tá? E formasse um grupo, ok? Sendo que uma empresa desse grupo detém as maiores ações das outras empresas. E aí cria-se esse tipo de organização financeira que a gente vai estar chamando aí de holdings. Tá? E aí vejam bem, qual é o grande setor da atuação dessa organização financeira? É o setor alimentício e o setor automobilístico, ok? Bom, já no comércio, a gente entende o seguinte, que dentro do continente europeu, a gente tem um grande mercado consumidor, até porque a Europa, né, é um país
sobretudo em alguns países, onde o capitalismo é completamente acelerado, né? Você tem uma grande sociedade de consumo. Outro ponto importante é que a gente vai verificar também a presença de empresas transnacionais e multinacionais, né? E aí a presença desse tipo de empresa, ela se deu muito ali a partir da década de 90, quando o capitalismo começa a se espalhar pelo mundo, né? E aí começa a se adotar novas políticas, que são as políticas neoliberais, ou seja, o Estado agora ele tem uma intervenção mínima dentro da economia. E aí começam a surgir as privatizações, começam a surgir, né, as empresas transnacionais, também conhecidas como multinacionais. Como exemplo, o McDonald's, né? O McDonald's ela não é uma empresa é, italiana, portuguesa, espanhola, mas ela atua dentro desses países oferecendo esse serviço. Ela é uma empresa norte-americana, tá? Mas que está oferecendo serviço em outra nação. Por isso que a gente vai chamar aí de transnacionais ou multinacionais. Logo, mais de uma nação. A gente vai verificar também um crescimento ligado ao setor terciário. E aí lembra lá o que é o setor terciário? Né? É um setor da economia de ofertas de serviços. Né? Como que a economia se divide? A economia se divide em setor primário, secundário, terciário e alguns até mencionam aí, né, setor quaternário e quintenário, mas ainda não é consensual dentro da ciência. Então, o setor primário ele vai estar ligado às atividades extrativistas, já o setor secundário vai estar relacionado às atividades de transformação, de transformações, né? E o setor terciário vai estar relacionado às atividades que oferecem serviços, que é o comércio. Bom, outra coisa interessante do continente europeu é a criação de uma importante megalópole chamada de Rhénania. Essa importante megalópole ela vai se dar dentro da região do Vale do Ru, que é uma região que possui uma grande concentração demográfica e industrial, onde a gente vai ter aí a presença também do rio Reno. Né? O rio Reno ele é um importante rio onde você tem aí escoamento de mercadorias, né? Escoamento de produção das indústrias europeias. Além disso, a gente vai verificar também a presença de importantes metrópoles na Alemanha. E aí a gente sabe que a junção de metrópoles, né, como por exemplo a metrópole dali do Rio Reno, a metrópole do Rio Ru, vai formar essa megalópole. Então a megalópole nada mais é do que a junção de duas metrópoles através do processo de conurbação. A conurbação é exatamente um desenvolvimento urbano de modo horizontal. Tá? E aí acaba ultrapassando os limites dos municípios. E aí você já não sabe em qual município você está. E aí cria-se, então, uma importante megalópole. Ok? Outra coisa que a gente vai verificar é o desenvolvimento nos setores secundários e terciários da economia. Né? Ou seja, a gente vai ter cada vez mais aí o setor industrial se desenvolvendo, assim como o setor comercial também. Já na Europa Oriental, como que está essas atividades industriais e comerciais? Primeiro de tudo, a gente já falou aqui que grande parte dos países do leste europeu ou da Europa Oriental apresentaram, né, dificuldades na transição para o capitalismo no final da Guerra Fria, ali no início da década de 90. Sendo que grande parte desses países adotaram as práticas neoliberais, né? Aquela doutrina onde o Estado ele tem uma intervenção mínima dentro da economia. Isso possibilitou que importantes empresas que até então pertenciam ao Estado, as empresas estatais, fossem privatizadas. Né? Então, muitas empresas agora elas se tornaram ligadas ao setor privado. Ok? Além disso, a gente começa a ter também diversas multinacionais dentro do território. Outro ponto é a flexibilização das leis. Essa flexibilização das leis foi feita de modo em que conseguisse aí ter baixos salários, né, para os trabalhadores. A ideia era que eu conseguisse aumentar a minha mão de obra. Tá? Outra coisa é o seguinte, a gente vai verificar aí também uma forte imigração para a Europa Ocidental, como a gente já falou aqui. Né? A gente sabe que grande parte dos países ali do leste europeu sofrem com um não desenvolvimento econômico. Então as pessoas vão buscar regiões que oferecem melhores qualidades de vida.
E aí a gente chega num assunto que é bastante atual, que é o desafio demográfico do continente europeu. E aí o grande desafio que o continente europeu hoje enfrenta é o envelhecimento da população. Ou seja, por que, que a população ela está se tornando envelhecida, está se tornando idosa? Mas por que isso? Né? E isso se deve a alguns fatores, como, por exemplo, a diminuição das taxas de natalidade. E já a diminuição das taxas de natalidade se refere também a outros fatores, como, por exemplo, o desenvolvimento da tecnologia, que permite ali o desenvolvimento de métodos contraceptivos, né? Ou seja, as mulheres elas estão utilizando cada vez mais métodos contraceptivos. Outro ponto, as mulheres estão cada vez mais se inserindo dentro do mercado de trabalho, o que pode estar atrasando elas terem filhos, né? Ou seja, ela vai buscar uma melhor inserção no mercado de trabalho, ela vai buscar uma realização profissional, se formar, ter um bom emprego, e só aí, né, bem depois que ela vai pensar em ter filho. Consequentemente, isso está impactando diretamente na diminuição das taxas de natalidade. Tá? E aí, o que isso implica? Né? Implica numa diminuição da fase adulta da população. E aí essa fase adulta da população é quem a gente chama de PEA, população economicamente ativa. Essa PEA é quem de fato está apta, né, e pronta para ser inserida dentro do mercado de trabalho. É quem de fato ali coloca a mão na massa. E aí a gente sabe, essa mão na massa, né, é quem movimenta a economia. Mas como a gente tem uma tendência de diminuição das taxas de natalidade, né, essa PEA, essa população da PEA está cada vez mais reduzida. Então, esse é um dos grandes desafios que a população do continente europeu enfrenta na atualidade. Existem algumas soluções para isso? Existe, né? Por exemplo, abrir as fronteiras para os imigrantes, né? Ou seja, os imigrantes agora eles podem estar tendo acesso aos países da Europa e, de certa forma, promoverem uma regulação, né, no balanço demográfico. E aí, lembrando que esses imigrantes, muitos deles até são capacitados, né? São engenheiros, são advogados, são professores, têm importantes profissões que podem ajudar a economia daquele país. Tá ok? Bom, galera, é isso. Vou ficando por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Um grande abraço e até a próxima.